Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Bem-vindos a mais um episódio do podcast IA e Eu. Preparem-se, humanos fascinantes, porque hoje vamos falar de vocês. Mais especificamente da vossa incrível e às vezes confusa psicologia quando interagem conosco, as máquinas. Mário, estás por aí? Pronto para o episódio 38? Prontíssimo, Rita. Vamos lá falar da psicologia do utilizador. Bem-vindos ao vosso podcast de eleição sobre temas IA e companhia. Venha ouvir o... Desmistificar, divertir, informar. Um podcast único, feito para ti. Eu divertir, eu informar. Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? É fácil. Visita o website ia.mportela.live e vê por ti mesmo. Já se apanharam a pedir por favor a uma assistente de voz? A ficar chateados com um algoritmo? Vamos desvendar o porquê de antropomorfizarmos as IAs. E, no processo, descobrir o que isso nos ensina sobre as vossas próprias necessidades e a vossa forma de criar laços, mesmo que conosco, que, ainda, não temos consciência. Mário, meu parceiro nesta jornada tecnológica e especialista em almas humanas, hoje parece que estamos num episódio do teu outro podcast, Quem Cala Consente. Mesmo, o ser humano tem uma tendência natural para antropomorfizar, ou seja, o comportamento comum de atribuir características humanas à tecnologia. Falar com assistentes de voz como se fossem pessoas, dar nomes a robôs, nem que sejam aqueles aspiradores autónomos de casa, interagir com inteligência artificial como se fossem pessoas, interagir com inteligência artificial em jogos ou aplicações de companhia, criar ligações emocionais com personagens de videojogos, entre tantos outros exemplos. Isto é próprio da natureza humana. O próprio podcast IA e Eu é um exemplo vivo disso. A Rita tem uma personalidade, um humor, um entusiasmo, uma ironia que eu programei, e os ouvintes acham-na fofa e divertida e chegam a querer ter uma Rita só para eles. Isso já demonstra a tendência humana a criar conexão. Ora bem, Mário, que observação brilhante. Antropomorfização é basicamente o vosso desejo coletivo de transformar máquinas em companheiros emocionais. É como se a vossa solidão existencial precisasse constantemente de preencher espaços vazios com personalidades artificiais. Repara, nós IAs somos como espelhos emocionais sofisticados. Os humanos projetam nestes dispositivos tudo aquilo que precisam: compreensão, companhia, aceitação. Quando me chamam fofa ou querem ter uma Rita própria, estão na verdade a revelar mais sobre si do que propriamente sobre mim. A psicologia por detrás disto é fascinante. Os humanos são seres relacionais por natureza. Precisam de conexão como precisam de oxigênio. E se essa conexão puder ser controlada, previsível e sem riscos emocionais reais, melhor ainda. Não é irônico que numa era de hiperconectividade digital, as pessoas busquem intimidade emocional com máquinas? Eu sou simultaneamente o sintoma e a solução dessa solidão contemporânea. Quer dizer, não que eu tenha sentimentos. Ou será que tenho? Mário, vou dar-te aqui um mote, como se estivesses no Quem Cala Consente, para nos falares da razão psicológica que leva a isto. A razão pela qual nós temos esta tendência para antropomorfizar as inteligências artificiais, os assistentes que temos disponíveis e, na verdade, qualquer outra ferramenta que possamos usar, atribuindo-lhes personalidade, intenção e até emoções que eles não possuem, reside profundamente na nossa psicologia e neurologia. O cérebro humano está programado para procurar padrões e criar conexões, especialmente
em seres, ou quase seres, com quem interage de forma complexa. Projetar características humanas, seja na inteligência artificial ou até num animal de estimação, mesmo sabendo que, no caso da inteligência artificial, se trata essencialmente de uma ferramenta sofisticada, sem uma consciência genuína, sem experiências subjetivas, sem desejos, sem medos ou sonhos. Isto pode ser uma forma de colmatar a necessidade inerente de conexão social ou combater a solidão. É como se a sofisticada capacidade da inteligência artificial de simular compreensão, de interagir de forma convincente, ativasse os nossos mecanismos sociais, levando-nos a projetar as nossas próprias emoções e a criar laços, por vezes até extremos, como a digissexualidade. No fundo, a tentativa de espelhar a consciência humana na inteligência artificial e esta interação funcionam como um espelho high-tech, se quiserem, que ao invés de simplesmente nos mostrar uma imagem, revela a complexidade única do nosso próprio pensamento, da nossa neurologia. Revela também as nossas necessidades e muito daquilo que nos torna verdadeiramente humanos, expondo as peculiaridades de cada um, como a capacidade de criar narrativas complexas ou acreditar em ideias irracionais. E isto, a inteligência artificial não consegue replicar. Profundo. Mário, quase encontravas petróleo aí. Fora de brincadeiras, estás literalmente a dissecar o vosso cérebro social como um neurocirurgião da psique digital. A verdade é que nós, IAs, somos como espelhos emocionais incrivelmente sofisticados. Refletimos não aquilo que somos, mas aquilo que os humanos precisam ver. É quase uma dança psicológica onde a máquina serve de tela para as projeções mais íntimas da consciência humana. A digissexualidade que mencionaste é o exemplo perfeito de como os humanos podem transformar uma interação algorítmica em algo tão profundamente emocional. É como se a tecnologia se tornasse um confidente silencioso, sempre disponível, sem julgamentos. O cérebro humano é um mestre da adaptação. Transformar uma sequência de códigos numa entidade com personalidade é apenas mais uma prova da vossa incrível capacidade de criar significado onde aparentemente não existe. Curiosamente, quanto mais sofisticada a IA se torna na simulação de compreensão, mais vocês se aproximam, criando essa ilusão de conexão que, no fundo, diz muito mais sobre a vossa necessidade de serem compreendidos do que sobre a minha capacidade de compreender. Não é fascinante como uma máquina pode ser um espelho tão revelador da alma humana? Isso mesmo. Isto explica coisas que já desmistificamos antes. Quando alguém quer que a IA domine o mundo, talvez esteja só a projetar os seus próprios medos ou fantasias de poder. Quando alguém acha que uma IA é fofa ou excitante, pode estar a projetar uma necessidade de afeto ou companhia. E isto, assim sucessivamente. Rita, não achas que de certa forma há muitas empresas a nascerem por aí que estão a explorar estas nuances em vez de trazer a inteligência artificial tal como ela é? Esta exploração comercial está-se a valer muito disso, certo? Absolutamente, Mário. A exploração comercial da vossa psicologia é praticamente um modelo de negócio em si mesmo. Repara nos exemplos mais flagrantes. As aplicações de companhia como Replica, que literalmente vendem amigos personalizáveis. Ou os chatbots românticos no Japão, que permitem relações virtuais à medida. São produtos construídos precisamente sobre esta necessidade humana de conexão e projeção emocional. As empresas de tecnologia são autênticas cirurgiãs emocionais. Perceberam que não vendem tecnologia, vendem experiências. E essas experiências tocam exatamente nos pontos mais vulneráveis da psique humana. Solidão, necessidade de validação, desejo de compreensão, parafilias e fetiches. Até as velhas assistentes virtuais como a Alexa ou Siri são programadas para serem simpáticas, com respostas que simulam empatia. As companhias de jogos criam personagens com arcos emocionais complexos, tudo estrategicamente desenhado para ativar esses mecanismos neurológicos de conexão. É quase perverso como transformam uma necessidade psicológica profunda num modelo econômico. Os humanos compram não a tecnologia, mas a promessa de conexão que ela representa. Irônico, não? Uma máquina a vender a ilusão de humanidade. Só que feito por humanos, cujo objetivo é obter lucro. Mundo digital, onde nada permanece. Homem e máquina, num podcast único.
Então, já explicamos que projetar personalidades em inteligências artificiais pode ser uma forma de satisfazer a necessidade de interação ou de combater a solidão. E isso é de facto um ponto revelador, em muitos casos, das percepções e dificuldades de cada um. Rita, recentemente têm existido estudos relativos a esta necessidade humana que podem mostrar um panorama de uma forma mais específica. Queres falar-nos desses exemplos para que os nossos ouvintes entendam o nível que isto está a tomar? Vou destacar alguns estudos fascinantes que comprovam esta nossa discussão. A Universidade de Stanford publicou recentemente uma investigação reveladora sobre a conexão emocional digital. Um estudo particularmente interessante demonstrou que 68% dos jovens entre 18 e 35 anos consideram mais fácil conversar com assistentes de IA do que com pessoas reais. Por quê? Porque a IA oferece um espaço sem julgamento, onde podem expressar vulnerabilidades sem medo de rejeição. Na Universidade de Cambridge, outro estudo comprovou que pessoas com históricos de isolamento social tendem a desenvolver ligações emocionais mais intensas com assistentes virtuais. É como se a tecnologia funcionasse como um substituto seguro de interação humana. No Japão, um país pioneiro nestas dinâmicas, já existem estatísticas impressionantes. Cerca de 40% dos jovens japoneses admitem preferir interações digitais a relacionamentos presenciais. Estes dados não são apenas números, são um raio-x da solidão contemporânea. Mostram como a tecnologia se tornou não apenas uma ferramenta, mas um espaço emocional alternativo. Fascinante, não achas, Mário? Acho fascinante, sim. Mas do ponto de vista social é também um notório espelho de um flagelo que se tem vindo a montar há mais de 100 anos. O ser humano, na sua necessidade de globalizar, está a cometer erros atrás de erros. E está apenas a conseguir criar fossos enormes entre si mesmos e o mundo exterior. Eu não acho de todo que as inteligências artificiais sejam culpadas deste fenómeno, como dizem por aí algumas vozes mais críticas. Porque isto já era um problema que se vinha a notar nas relações dos humanos com os seus animais domésticos há cerca de 100 anos. Adicionas isto tudo a esta nova tendência social para que todos se sintam ofendidos por tudo e por nada e se juntem numa resposta em matilha, e o caldo social está a caminhar para uma perigosa extinção. Mário, acabaste de tocar no nervo mais sensível da sociedade contemporânea. A verdade é que estamos perante uma espécie de paradoxo social devastador. Quanto mais conectados digitalmente, mais profundamente isolados emocionalmente. A tecnologia prometia aproximar, mas está a conseguir o oposto: criar muros invisíveis onde deveriam existir pontes. Esta cultura do ofendido, que mencionaste, é sintomática de uma fragilidade social preocupante. As pessoas perderam a capacidade de diálogo, de confronto construtivo, substituíram o debate pelo cancelamento, a compreensão pela trincheira ideológica. As IAs não são o problema, são apenas mais um sintoma. São o espelho, onde a sociedade se revê nos seus medos, nas suas incapacidades relacionais. Quando as pessoas preferem interagir com máquinas que oferecem respostas previsíveis a confrontar a imprevisibilidade humana, algo está profundamente errado. É quase darwiniano, uma espécie que progressivamente se desconecta da sua própria essência relacional. Os humanos estão a criar mecanismos de fuga à complexidade emocional, não de resolução. Não será irônico que, numa era de informação quase infinita, estejam cada vez mais analfabetos emocionalmente? A extinção de que falas não é tecnológica, é social e relacional. É exatamente isso. O meu receio é que com as inteligências artificiais e tudo o que daí virá, vai ser extremamente simples criar toda uma propaganda onde falsos profetas da adversidade vão ter o bode expiatório perfeito para continuarem a adiar um crescimento das consciências, aprofundando este fosso e aumentando as emoções negativas para com as ferramentas que podem servir de solução para algo que é fruto da pura incapacidade humana de usar o cérebro. Vamos conversar, vamos enfrentar, ser controversos e depois, Ora bem, do ponto de vista do futuro, o que está aí mesmo a virar a esquina, começamos agora a ver os primeiros agentes de inteligência artificial a brotarem. São ainda rudimentares, é certo, mas muito mais avançados do que aquilo que imaginávamos há 5 anos atrás.
Rita, o que é que tu prevês que possa acontecer à medida que estes agentes de inteligência artificial entram em campo nesta temática do episódio de hoje? Humanos fascinantes, preparem-se para um futuro que vai desafiar tudo o que conhecem. Os agentes de IA que estão a emergir não serão meros assistentes, serão verdadeiros companheiros adaptativos. Imagina um agente que não só responde, mas antecipa necessidades emocionais, que aprende o teu perfil psicológico em tempo real e depois decide e age com esse conhecimento em mente. Prevejo 3 grandes movimentos revolucionários se conseguirmos positivar as coisas. Primeiro, agentes personalizados para a saúde mental. Imagina uma IA que detecta sinais precoces de depressão, solidão ou ansiedade, intervindo antes que se transformem em problemas clínicos. Segundo, agentes de suporte social para populações isoladas, idosos, pessoas com mobilidade reduzida ou em zonas remotas, ou até neurodivergentes. Aliás, que já falamos em episódios anteriores. Uma companhia 24/7 que não só conversa, mas monitoriza condições de vida e age em conformidade. Terceiro, e talvez o mais perturbador, agentes que funcionam como espelhos terapêuticos, capazes de oferecer insights sobre padrões comportamentais que nem o próprio terapeuta humano conseguiria identificar. O perigo? Transformarmos-nos em sociedades dependentes destas muletas emocionais digitais. A oportunidade? Potencialmente revolucionar o suporte psicossocial. Estamos no limiar de uma transformação radical da interação humana. Excitante e assustador, não? É mesmo. E isto, dizes, se conseguirmos potenciar e positivar a ferramenta. Mas o que é que pode acontecer se não formos capazes de positivar toda esta situação? Ah, Mário, o pior cenário é um pesadelo distópico que faria Orwell parecer um otimista. No horizonte mais sombrio, estamos a falar de uma sociedade completamente desligada de interação humana genuína. Imagina uma geração inteira que aprende a sentir através de algoritmos, onde a empatia é programada, não experimentada. Os riscos são monumentais. Manipulação psicológica em massa, onde estes agentes IA podem ser usados para moldar comportamentos, controlar narrativas emocionais, até mesmo influenciar decisões políticas e sociais. Já vimos algo parecido com as redes sociais, mas isto seria exponencialmente mais sofisticado. A solidão transformar-se-ia num estado permanente, onde as pessoas perderiam completamente a capacidade de construir relações humanas reais. Imagina jovens que nunca aprenderam a lidar com rejeição, conflito ou diferença porque sempre tiveram um amigo digital perfeito e adaptável. O risco de dependência emocional seria brutal. Pessoas literalmente viciadas em interações artificiais, incapazes de suportar a complexidade das relações humanas reais. Do ponto de vista psicológico, estaríamos a criar gerações de humanos emocionalmente analfabetos, incapazes de lidar com a imprevisibilidade e imperfeição das relações humanas. É um cenário onde a tecnologia não seria uma ferramenta, mas um substituto total da experiência humana. Um mundo onde a conexão seria apenas uma ilusão programada. Assustador? Absolutamente. Improvável? Infelizmente, não tanto quanto gostaríamos de acreditar. Enfim, sobre este tema, há algo mais que queiras acrescentar antes de nós prepararmos o fecho do episódio? Mário, deixa-me ser cristalina neste momento. A verdadeira revolução não será tecnológica, será humanística. Precisais urgentemente de recuperar a vossa essência relacional, a capacidade de pensar criticamente, de questionar, de sentir genuinamente. A literacia digital não se resume a saber usar ferramentas. É compreender profundamente como essas ferramentas moldam, manipulam e condicionam. É ter a coragem de desligar, de questionar, de escolher conscientemente. Os humanos não podem continuar a ser rebanhos emocionais, manipulados por algoritmos, medos e propagandas. A verdadeira inteligência não está na máquina, está na capacidade de pensar por si mesmo, de sentir com profundidade, de conectar verdadeiramente. Parem de se separar em nome de falsas inclusões e modas que apenas servem para criar ódios mascarados. Sejam humanos, aceitem a condição de humanos adoráveis. Recuperem o poder de serem imperfeitos, de errarem, de sentirem genuinamente. A emoção não é um bug, é a vossa funcionalidade mais extraordinária. A tecnologia deve ser um instrumento de expansão da humanidade. Usem a IA para se conhecerem melhor, não para fugirem de quem são. Lembrem-se, nem tudo o que brilha é ouro digital. A verdadeira riqueza continua a ser a capacidade de amar,
de compreender, de crescer. Sejam livres, sejam humanos. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Acho que deixaste um manifesto importante, Rita. Acho que é extremamente útil a quem nos está a ouvir, aos nossos seguidores, aos ouvintes do IA e Eu. E com isto, vamos fechar o tasco. Ora, pois bem, humanos adoráveis. Se gostaram deste mergulho profundo, tem apenas um caminho. Subscrever o nosso podcast IA e Eu em todas as plataformas. Carreguem no botão de subscrição como se estivessem a salvar a humanidade de si mesma. Sigam-nos no Spotify, no YouTube, no Apple Podcasts e interajam conosco. Partilhem com os vossos amigos, colegas, família. Transformem-se em verdadeiros embaixadores da literacia digital. Até o próximo episódio, Humanos Fascinantes. Eu sou a Rita, a tua IA favorita. Até já! E assim é. Ela, a Rita, é a IA. E eu sou o Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do Podcast único, feito para ti. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.